Vamos dar início ao nosso bloco 4, falando um pouquinho sobre os atos administrativos. Vamos lá? Os atos administrativos nada mais são que atos que colocam a lei em prática. E eles, diferentemente dos contratos, são unilaterais. Para iniciar, você precisa diferenciar os atos vinculados dos atos discricionários. Nos atos vinculados, a lei não dá margem de escolha para o administrador, ela já diz exatamente o que ele tem que fazer. Nos atos discricionários, por sua vez, o administrador tem certa margem de escolha para agir de acordo com a sua conveniência e oportunidade. E um assunto que despenca em prova são os requisitos ou elementos dos atos administrativos. Quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu vou explicar cada um deles agora. Se a sua prova te perguntar quais desses elementos formam o mérito administrativo, você deve responder que são o motivo e o objeto. E já já eu explico o porquê disso. Primeiramente, a gente vai falar do requisito competência. A competência nada mais é que quem pratica o ato. Quem é o competente para praticar esse ato? Portanto, trata-se de um requisito vinculado, porque é a lei quem define os competentes para a prática de tais determinados atos. E o que cai muito em prova? Os vícios da competência, que são 3. São eles: excesso de poder, funcionário de fato e usurpador de funções. O que isso significa? No excesso de poder, não há competência para aquele ato. Realmente é como a situação que eu falei da interceptação telefônica. O delegado autorizando uma interceptação telefônica, sendo que isso é competência do magistrado, do juiz. Nesse caso, de excesso de poder, há um vício na validade do ato. Aquele ato será inválido. A segunda situação em que há vício de competência é a do funcionário de fato. Quando você fala em funcionário de fato, você tem que pensar em aparência de legalidade. É a situação, por exemplo, da pessoa que foi fazer a prova de concurso público, fez uma prova para juiz e passou na prova. Só que anos depois, descobre-se que ele estava com um ponto eletrônico e que todas as questões de prova foram sopradas para ele ali no ponto. O que acontece nesse caso? De acordo com a boa-fé, os atos praticados até então serão válidos, justamente pela aparente legalidade. Porém, a partir do momento em que se descobriu para frente, esses atos não mais serão válidos. E o último vício de competência é o caso do usurpador de funções, que é aquele sujeito que nem servidor público é e ele diz que é. É, por exemplo, o caso de uma pessoa que se passa por guarda de trânsito e aplica uma multa a um particular. Porém, ele não é guarda de trânsito. Ele tem outra profissão, bateu a cabeça em algum lugar nesse dia e achou que fosse guarda de trânsito. Nesse caso, o ato será inexistente. Lembram do direito civil aqueles pilares: existência, validade e eficácia? Pois é, no excesso de poder, o ato atinge a validade. O ato será inválido. No funcionário de fato, os atos praticados até então serão válidos e a partir do momento em que se descobriu, não mais serão. Também tem a ver com o requisito da validade. Porém, aqui no usurpador de função, afeta-se o requisito da própria existência do ato. O ato sequer existe porque a pessoa falou que era servidor público e não era. Segundo requisito ou elemento do ato administrativo é a finalidade. Aqui na finalidade, você tem que saber que a finalidade de todo e qualquer ato administrativo nada mais é do que alcançar, perseguir o interesse público. Trata-se também de um requisito vinculado. E qual é o vício de finalidade? Que eu já até falei para vocês em outros blocos. Ele é chamado de desvio de poder ou desvio de finalidade. É o caso do sujeito que é competente para aquele ato, mas ele faz aquele ato com uma finalidade diversa. É o caso do servidor
que foi exonerado sob a justificativa de que ele tinha feito alguma coisa que fosse motivo de exoneração, mas no fim das contas ele não tinha feito nada e só foi exonerado porque o seu superior hierárquico ficou com birra dele. Portanto, o superior é competente, porém, não atingiu a finalidade do ato, não cumpriu o requisito da finalidade, não foi por motivo de interesse público, e sim por interesse pessoal. Era inimigo dele, ele quis exonerar. Terceiro requisito ou elemento do ato é a forma. A forma nada mais é do que a maneira de exteriorização do ato. Como esse ato vai para o mundo externo, como ele é exteriorizado para o povo, para os particulares. Também é um requisito vinculado. E, normalmente, como regra, a forma do ato é a forma escrita. Mas há exceções? Como tudo no direito, há sim exceções. Exemplo, uma placa de trânsito. Ela pode ter só uma figura, ela pode ter só a letra E com uma faixa no meio. A pessoa vai olhar para aquilo e vai pensar o quê? Proibido estacionar. A forma de exteriorização desse ato é uma placa. Pode ser também um sinal de trânsito. Se ele está verde, o particular vai entender o quê? Posso passar. Se ele está vermelho, eu tenho que parar. Aqui, nesse caso, a forma não é escrita, mas mesmo assim, o ato cumpriu a sua função. O quarto elemento ou requisito do ato administrativo é o motivo. O que é o motivo? É a causa do ato. Um estabelecimento foi fechado porque não cumpriu as normas de vigilância sanitária. O não cumprimento das normas de vigilância sanitária é o motivo. E aí, gente, uma coisa que cai muito em prova e a FGV adora: a diferença de motivo e motivação. O requisito ou elemento do ato administrativo é o motivo. A motivação é outra coisa. Ela se relaciona muito mais ao requisito da forma do que o motivo em si. Não confundam. O que é essa motivação? A motivação é o seguinte: a prática de um ato, ele deve ser motivado. Tanto as motivações de fato, ou seja, descrição do que aconteceu, quanto as motivações de direito, descrição do que aconteceu e violação a quais dispositivos? Por que aquilo ali está sendo feito? E aí a gente tem que lembrar da teoria dos motivos determinantes, que eu já vou falar. Antes disso, eu quero falar um pouquinho da desnecessidade de motivação. Como regra, a motivação tem que ser feita, porém, há exceções em que ela não precisará ser feita. É o caso dos cargos em comissão. Vocês já ouviram falar, com certeza, que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Portanto, se eu tenho um assessor jurídico e eu quero exonerá-lo, porque ele está num cargo de confiança, eu posso fazer essa exoneração sem falar a motivação. Agora, a teoria dos motivos determinantes que eu citei há pouco. A teoria dos motivos determinantes é o seguinte: se o administrador dá um motivo para aquele ato, ele fica vinculado àquele ato ad eterno. Ele fica vinculado, àquele motivo ad eterno. Exemplo: o estabelecimento foi fechado por descumprir as ordens de vigilância sanitária. O administrador fechou o estabelecimento, né? O agente ali, fiscal, né? Fechou aquele estabelecimento dizendo que os alimentos estavam passados, não tinha limpeza, não estavam cumprindo as normas de vigilância sanitária. Depois se descobre que o fiscal somente fechou aquele estabelecimento porque ele era também inimigo do dono do estabelecimento. Só que ele alegou que ele fechou porque as normas de vigilância sanitária estavam sendo desrespeitadas. E ele fica vinculado a esse motivo. E se descobre posteriormente que esse motivo era inverídico, isso afetará a validade do ato. O ato vai ser inválido. Agora, outra situação que também pode vir na sua prova. Eu falei para vocês que todo e qualquer ato tem que ser motivado, mas há exceções, como o caso da livre exoneração e nomeação de cargos de confiança. No entanto, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, se o administrador, porventura, mesmo sem precisar, ele exonerou um cargo em confiança e ele não precisaria ter motivado, porque isso não precisa de motivação.
mas ele motivou. Eu estou exonerando por tal motivo. Se no fim das contas se descobre que aquele motivo é inverídico, o ato também será inválido. Mas, Fran, a livre nomeação e exoneração não precisa de motivar? Pois é, mas se o administrador quiser motivar, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, ele também ficará vinculado àquele motivo. E o último requisito ou elemento do ato administrativo é o objeto. O que é o objeto? É o que foi feito, eu costumo dizer que é o verbo. O carro foi rebocado, o servidor foi demitido, o estabelecimento foi interditado. O verbo é o que se faz diante do motivo. E agora, algo que eu quero que vocês levem para a sua prova. Entre esses elementos ou requisitos do ato, há 3 que são vinculados: competência, finalidade e forma. E há 2 elementos que podem ser convalidados. Quais são eles? Competência e forma. Quando é que um vício de competência, quando é que um ato com vício de competência poderá ser convalidado? Quando o agente competente confirmá-lo. E quando é que um vício de forma poderá ser sanado? Quando o ato, apesar de ter um vício de forma, atingiu seus objetivos, e isso é feito pelo princípio da instrumentalidade das formas. Agora eu vou falar um pouquinho dos atributos, também chamados de características, dos atos administrativos. É o famoso PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Vamos lá? O primeiro atributo dos atos administrativos é a presunção de legitimidade. O que isso significa? Que se um ato foi praticado, ele tem presunção de ser correto, verdadeiro, certo. Porém, essa presunção é absoluta? Não. Essa presunção é relativa, pois admite prova em contrário. Por exemplo, um particular levou uma multa de trânsito porque passou no radar acima da velocidade. Ele levou aquela multa, mas ele tem certeza que ele não passou ou que ele não estava lá naquele dia. Como que o carro dele pode ter levado uma multa se ele estava viajando? O particular pode recorrer e comprovar que não estava lá naquele momento. Portanto, esse ato, apesar de ter uma presunção de veracidade, essa presunção será relativa, pois admite prova em contrário e produzirá efeitos até que provada a sua invalidade. Esse atributo ou característica do ato administrativo está presente em todos os atos. O segundo atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade, que eu já expliquei para vocês quando a gente falou de poder de polícia. A autoexecutoriedade é a questão de o administrador não precisar de autorização judicial para agir. Se um carro está estacionado em local errado, o administrador pode rebocar, ele não precisa pedir para o juiz para rebocar. Porém, volto a repetir, isso não significa que não pode haver controle posterior pelo Poder Judiciário. Se houver uma ilegalidade, é possível sim que posteriormente haja esse controle. Porém, na hora de agir, o administrador não precisa pedir permissão ou a vênia do Poder Judiciário. O terceiro requisito ele não é falado por todos os autores, mas se ele cair na sua prova, ele pode sim ser considerado um atributo ou característica dos atos administrativos. E ele é a tipicidade, que nada mais é que o óbvio. O ato administrativo deve ser praticado nos termos da lei. E ele também se aplica a todos os atos. Gente, voltando aqui rapidinho na autoexecutoriedade, só para falar uma situação que eu tinha esquecido. A autoexecutoriedade ela não se aplica a todos os atos. Ela só vai se aplicar quando o ato estiver autorizado por lei ou numa situação de urgência. Por exemplo, a situação do carro rebocado. Isso é autorizado por lei. Então, o administrador pode fazer. Se não estiver em uma dessas situações, a autoexecutoriedade não estará presente no ato. Quarto e último atributo do ato administrativo, imperatividade. O ato é imperioso, ou seja, independe da concordância do particular. Se eu chego no estabelecimento para fechar, para interditar, eu não preciso que o dono dele me permita fazer isso. O ato administrativo tem imperatividade. Agora, não se aplica também a todos os atos. Há exceções. Primeira exceção são os atos de gestão. O que são atos de gestão?
é quando a administração e o particular estão em pé de igualdade. Nesses atos de gestão, a administração não está ali em situação de supremacia. É o exemplo da situação em que a administração quer alugar um espaço do particular e o particular não tem interesse nisso. É um ato de gestão, não haverá imperatividade, o particular não estará obrigado a fazê-lo, porque naquela situação ele está em pé de igualdade com a administração. A segunda exceção, em que não há imperatividade, são nos atos enunciativos. Quais são eles? Certidões, atestados, pareceres e apostilas. E a terceira e última exceção são os atos negociais, que são as licenças, as autorizações e as permissões. Gente, quero lembrar a vocês algo que eu já falei nos blocos anteriores. A licença é um ato vinculado. É o caso da licença para dirigir. Se você consegue tudo, passar em todas as provas, você tem que ter aquela CNH ou a carta, né? Dependendo de qual estado você está me assistindo. Se você passa, e você vai passar na prova objetiva e depois na prova discursiva, na peça prática da OAB, você tem que ter a licença para advogar. Então, a licença é um ato vinculado. Já a autorização e a permissão, elas são atos discricionários da administração. E qual é a diferença entre a autorização e a permissão? Na autorização, a administração vai agir de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. O particular, por exemplo, quer casar na praia. A administração é obrigada a aceitar? Não. A praia é um local de uso comum do público. A administração pode ou não deixar. É um ato discricionário. E qual a diferença da permissão? Na autorização, o interesse é única e exclusivamente do particular, enquanto na permissão, há interesse do particular, mas também há um quê de interesse público. Exemplo, um particular quer montar uma banca de jornal no meio de uma praça pública. Isso aí também vai ser um interesse da administração, vocês concordam? Nesse caso, estaremos falando de uma permissão, porém, também é um ato discricionário e a administração pode permitir ou não, de acordo com os critérios de conveniência ou oportunidade. Vou finalizar esse bloco aqui para no próximo a gente falar sobre extinção de atos administrativos, bem como anulação e revogação desses atos, que é um assunto que despenca com a FGV. Até a próxima!